O Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu um prêmio pelo resgate do cavalo Caramelo, que ficou ilhado num telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul. Uma ONG, reconhecida internacionalmente pela proteção aos animais, foi a responsável por dar as honrarias aos homens do Corpo de Bombeiros. Além da comoção causada nas redes sociais pelo resgate do cavalo, que ganhou o apelido de Caramelo, os bombeiros também atuaram como voluntários nas enchentes no estado. E para falar sobre a atuação do Corpo de Bombeiros de São Paulo, no Rio Grande do Sul, e sobre também a premiação que receberam, nós vamos conversar agora com o capitão Thiago Franco, que coordenou a equipe lá no sul do país. Capitão Franco chegando no Tá na Roda, eu fico muito feliz de recebê-lo, capitão, porque o capitão Franco foi o meu chefe, meus amigos. Trabalhei com o capitão Franco por 2 anos lá no querido 14º Grupamento de Bombeiros em Presidente Prudente. Na época eu era um soldado temporário, auxiliar do auxiliar do auxiliar na polícia, trabalhava de dia, estudava direito à noite. Capitão Franco era um tenente recém-chegado no Corpo de Bombeiros e que está escrevendo aí há tantos anos essa história tão legal na corporação, agora com mais uma premiação decorrente da atuação lá no Rio Grande do Sul. Capitão Franco, bem-vindo, boa tarde. Ô, Kobayashi, boa tarde a todos da bancada aí, boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores também, né? Prazer é meu, hein, Kobayashi? Pô, quanto tempo, é imenso prazer saber se preparar aí na Jovem Pan, né? Já desde sempre brilhava lá no B3 do 14GB, né? Já era um cara sensacional, e aí agora aí pro Brasil todo, né? Então é um prazer já falando com todos vocês. A estrela aqui é o senhor, né, o capitão? Premiado pelo cavalo Caramelo. Conta pra gente da atuação do Corpo de Bombeiros lá no Rio Grande do Sul, que está sendo premiado agora. A gente conversou com alguns colegas da corporação esses dias e foi uma equipe, né? Muitas pessoas, muitos membros do Corpo de Bombeiros de São Paulo que foram enviados ao Rio Grande do Sul. Como é que chegou essa missão a vocês? O que vocês levaram? O que vocês encontraram lá no sul do país? Então, Kobayashi, nós agora, atualmente, o Corpo de Bombeiros está na 3ª força-tarefa, né? Fiz parte da 1ª força-tarefa, que foi a força-tarefa que chegou lá no primeiro momento. Logo que estourou a tragédia, o Corpo de Bombeiros, na 1ª força-tarefa, compareceu com 30 militares, né, do Corpo de Bombeiros e mais 2 militares do Comando de Aviação da Polícia Militar, uma médica e um enfermeiro. Nós chegamos com aproximadamente... bem no começo ali da tragédia, né? A gente chegou na quinta-feira, nos posicionamos em Porto Alegre. O comando do Corpo de Bombeiros deles falou assim pra gente, ó, fica em Porto Alegre, ainda não tinha acontecido nada lá, né? Que essa água vai descer. E dito e feito, né? Na quinta-feira à noite, começou a encher Porto Alegre, região metropolitana, e assim nós começamos a atuar desde o início da tragédia. Estávamos também com 8 viaturas, 7 embarcações, e aí, entre tantos outros resgates, aí nós fizemos também o resgate que ficou conhecido como o resgate do cavalo Caramelo. Ô capitão, fala pra gente do saldo aí, desses tantos outros resgates. É claro que o cavalo Caramelo viralizou, né? Caiu no gosto aí, virou um personagem nacional, mas a gente teve muitas outras pessoas que foram resgatadas, muitos outros animais também. Qual foi o saldo da primeira fase da participação do Corpo de Bombeiros lá no Rio Grande do Sul? Então, essa primeira fase eu acho que chamou muita atenção, né? Porque como a gente estava em Porto Alegre, quando praticamente a tragédia começou em Porto Alegre, a gente atendeu ela no começo de tudo mesmo. A gente chegava por exemplo, a gente chegou em Eldorado lá, Eldorado do Sul, tinha duas embarcações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, mais uma ou duas lá do Rio Grande do Sul, né? E praticamente a cidade toda para retirar, né? Então era um cenário verdadeiramente de guerra. Logo, os números de resgate do Corpo de Bombeiros de São Paulo foram muito grandes foram números expressivos, né, nessa primeira força-tarefa. Foram ao todo quase 900 pessoas resgatadas, 170 animais. Nós tínhamos também uma médica que acompanhava a gente, que ela fez mais de 80 atendimentos ambulatoriais e emergenciais também. Então, foram números bem expressivos. A Força-Tarefa de São Paulo foi responsável também por estar atuando diretamente numa ocorrência que chamou muito atenção, que foi a ocorrência do hospital que encheu em Canoas, e aí foram vítimas que tinham que ser retiradas, vítimas de situações graves de saúde, né, vítimas de UTI, pessoas acamadas.
E durante esse resgate, a água foi subindo, né? Passou pela porta do hospital, teve uma parede que teve que ter sido quebrada para realizar o salvamento. Então, foram várias ocorrências que chamaram muita atenção, né? E aí chegamos nesses números que agora, né, com as outras equipes, a Força Tarefa 2 e 3, esses números só tendem a aumentar. Mas a equipe 1 realmente ela chegou lá num momento bem crítico, né? Que chamou muita atenção. Nossa, uma coisa assim que todos os bombeiros que estavam lá concordaram em dizer que era nada, ninguém ali havia participado de nada parecido, né? Foi uma coisa totalmente fora da normalidade. Desses bombeiros, muitos com uma experiência vasta, né? A gente entrevistou aqui na Jovem Pan alguns desses bombeiros, participaram daquela situação na Turquia, do terremoto, também no litoral de São Paulo, naquelas ocorrências aqui do metrô de São Paulo, em Brumadinho, ou seja, bombeiros que participaram das piores ocorrências que a gente tem ciência nos últimos anos foram para lá e se depararam com algo surpreendente. Capitão, vou abrir para algumas perguntas aqui do nosso time de comentaristas. O Acácio Miranda vai te fazer uma pergunta. Capitão, boa tarde, você e o Koba tocaram agora num ponto que eu tocaria. É uma tragédia que tem dimensões muito diferentes do dia a dia da atuação de vocês. Vocês já estão habituados a trabalharem em situações complexas, mas essa destoa de tudo. Eu gostaria que você falasse, se possível, obviamente, se alguma forma de prevenção seria capaz de determinar a ocorrência dessa tragédia, ou circunstâncias como essa acontecem, infelizmente nós estamos sujeitos a ela sem qualquer possibilidade de prevermos e evitarmos isso? Olha, na minha opinião, eu já conversei com algumas pessoas a respeito disso, né, até jornalistas e até algumas pessoas técnicas no assunto. Eu acredito que essa tragédia, ela é um tipo de tragédia que se acontecesse em qualquer país, inclusive de primeiro mundo, Estados Unidos, Austrália, alguns países da Europa, eu acredito muito que o resultado não seria muito diferente. Na minha opinião, foi uma tragédia muito fora da normalidade. Dificilmente uma equipe, um governo, né, mesmo técnicos, conseguiriam prever tamanha catástrofe. Foi praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, né, acometido. A situação lá era realmente situação de guerra, cidades inteiras inundadas, bairros inteiros. Então, assim, o Rio Grande do Sul ele já tem, né, algumas ferramentas de prevenção, assim, contra enchentes. Existem várias bombas nas cidades, diques de contenção, então eles já trabalham com isso, né? Na minha opinião, realmente, foi uma tragédia, assim, que dificilmente qualquer poder público mundial, nível mundial, assim, conseguiria estancar aí os resultados desse fenômeno. Capitão, agora a pergunta é do Wilson Pedroso. Capitão, boa tarde. Primeiro, parabéns, te parabenizar não somente pelo Cavalo Caramelo, mas por toda a dedicação do Corpo de Bombeiros, e você leve o abraço aqui de todos aqui da Jovem Pan, por ter salvo tantas vidas, por ter acolhido tantas pessoas de uma forma tão humanitária como vocês fizeram. Mas eu te pergunto, você falou em diversas cenas, em diversos momentos dos salvamentos, desses dias que você passou no Rio Grande do Sul. O que mais te impactou? O que mais chamou a atenção? Fala assim, nossa, eu nunca tinha visto. O que mais te sensibilizou? Então, boa tarde, né? No Corpo de Bombeiros, a gente atua de maneira muito técnica e até certo ponto mecânica, né? Por mais que a gente atue com vidas, resgate, nosso preceito maior é tirar a pessoa da situação de risco ou colocar a pessoa numa situação de segurança e ponto, né? E isso aí, pelo volume, né, das ocorrências, acaba sendo muito impessoal. Quando você consegue um tempo, ou, né, durante um resgate, você consegue tirar uma informação a mais daquela pessoa, aquele resgate começa a ser um pouco mais pessoal, você vê que aquela pessoa tem um nome, tem uma família, tem uma história, e assim, por mais técnico que você tem que ser, realmente aí chama muito mais atenção, né? Então, eu dou um exemplo aqui, uma coisa que foi muito simples, perto de tudo que a gente viu, mas chamou muita atenção por conta disso, ganhou uma personalidade. A gente estava em Eldorado do Sul, já estava nos dias que já tinha diminuído bem o número de resgate. A maioria das pessoas já tinham saído das residências, né? As que estavam lá não queriam sair. Então a gente estava bastante... O que caía era mais resgate de animais.
E a gente estava lá no posto de comando, que era a prefeitura de Eldorado, que inclusive também foi acometida lá pela enchente. Chegou um senhor, estava um dia bem de frio, né? Um dia muito frio, chuvoso. Chegou um senhor totalmente ensopado e chegou do lado da viatura e falou: bombeiro, dá licença, será que vocês poderiam buscar nossos cachorros, né? Ele e o filho dele, né? Eu tenho 4 cachorros, eles devem estar no telhado da minha casa, né? Me falaram ontem que eles estavam lá ainda. Então, acho que estava já no 6º, 7º dia, sem comer. E aí a gente começou a conversar com ele, né? Ele falou que os cachorros, ele tinha um filho autista, que era muito ligado aos cachorros, né? Então já estava nesse sofrimento por conta disso. E aí depois ele falou assim pra gente, falou, inclusive essa aqui é a 3ª enchente em um ano, né? Que eu perdi tudo que eu tinha, muitos móveis que inclusive eu estava pagando ainda, perdi. Eu vou mudar daqui, né? A gente não suporta mais. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, né? Quando você começa a dar nome, né? A pessoa tem uma história, e quantas pessoas, né? Nesse Rio Grande do Sul não perderam famílias, não perderam tudo, tem uma história tudo por trás. Quando você começa a se aproximar disso, realmente fica mais difícil, né? Assim, fica mais comovente, acho que marca mais. E aí reforça ainda mais a necessidade de todos nós, né? Levarmos pelo menos pensamentos positivos para toda essa população do Rio Grande do Sul. Está passando realmente aí tempos nunca antes, né, passados por nenhum estado no Brasil, na minha opinião. Capitão, e para a gente fechar, agora vamos falar da ocorrência que está gerando essa premiação a vocês aí, do cavalo caramelo. Qual foi a estratégia que vocês adotaram para tirar um cavalo de cima do telhado? O que vocês pensaram em fazer? Qual foi a estratégia escolhida diante de tantas alternativas que vocês tinham ali? Comenta pra gente essas imagens que a gente vê agora. Então, Kobayashi, essa ocorrência do caramelo aí, ela chegou pra gente no dia anterior do resgate, né? A gente estava com uma equipe de veterinários voluntários acompanhando o Corpo de Bombeiros. Eles tinham atuado em Canoas nesse dia anterior e passado pra gente. Falou, tem um cavalo no telhado. E há 3 dias atrás, a gente tentou tirar um cavalo também num telhado também, só que numa região mais distante de Porto Alegre. Essa era tão distante que precisou ir de aeronave, né? Foi um veterinário e um sargento nosso, foi até esse local, só que esse cavalo era um cavalo de raça, estava bem forte, conseguia ser alimentado pelo pessoal lá e água, e aí ele simplesmente não aceitou a presença do bombeiro, era um cavalo muito forte, e acabou que os proprietários conseguiram tirar esse cavalo construindo uma rampa, né? Acho que inclusive em algumas redes sociais veiculou isso. Então, como a gente estava com isso em mente, a gente chegou a pensar, vamos tentar com a aeronave, no primeiro momento, porque ele já estava faz 5 dias ali e era uma distância muito grande da onde começava a enchente para onde ele estava posicionado. A gente não tinha um ponto exato, na verdade, né? Tanto é que onde chegou no dia da operação, a gente tinha um ponto aproximado, fomos deslocando com as embarcações, chegou nesse ponto aproximado, não tinha o cavalo e começamos a fazer uma busca no bairro pelo caramelo. E não tinha para quem perguntar, tudo muito deserto. E o que ajudou a gente a gente viu 2 helicópteros sobrevoando, a gente imaginou que seria lá, a gente não tinha ainda na nossa mente como estava essa comoção em rede social, na mídia, não tinha essa noção, né? Mas a gente usou os helicópteros e se deslocou bem para o final lá do bairro. Chegando lá, o caramelo realmente estava naquela situação lá. Aí testemunhas falaram que era aproximadamente 5 dias. Tentamos ainda um contato com a aeronave, sem êxito, não conseguimos. A gente pensou, o segundo plano, na verdade, o plano B, era trazer ele nadando do lado da embarcação. A gente ia prestar um apoio para ele, com cordas, né? E aí nadando. Só que a distância era muito grande, estava dando aproximadamente 5 quilômetros. E ele estava numa situação muito debilitada. Ele não ia suportar. E aí fomos praticamente para o plano C, que era sedar ele. Foi o que aconteceu, né? Colocar ele na balsa do bombeiro, a gente adaptou a balsa para isso. Aí, graças a Deus, foi dando tudo certo desde a aproximação. Primeiro a gente pensou, vamos nos aproximar, a gente vai se aproximar dele, como que vai ser a resposta, né? Então ele poderia se assustar, poderia cair na água, o telhado poderia quebrar. A gente colocou até um bombeiro para isso, né? Se ele caísse na água assim, antes da gente fazer o primeiro acesso, o bombeiro ia fazer um mergulho, ia tentar amarrar, uma coisa emergencial. Mas ele aceitou a aproximação, fizemos a contenção lá
o cabresto. O bombeiro a gente colocou um flutuador, life belt, né, que é usado pelo guarda-vida na praia para salvar pessoas. Colocamos um flutuador no pescoço, 2 no tórax, foi sedado, colocou na embarcação e conseguimos fazer esse trânsito aí para um local de segurança bem tranquilo, né? Graças a Deus ele foi levado lá para o hospital veterinário e deu tudo certo, né? O Caramelo aí foi um símbolo de resiliência, né? E é bom sempre registrar isso, né? O Caramelo ficou muito famoso, né? O resgate dele, mas ele foi só um símbolo, na verdade, né? Tantos outros resgates estão acontecendo, de animais, de pessoas, principalmente, né? Tantas pessoas perderam seus entes queridos. Então, volto a dizer, esse pensamento positivo, né? Doações, né? E essa toda a importância que deve ser dada realmente para essa população do Rio Grande do Sul. Perfeito. Conversamos aqui com o capitão Thiago Franco, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Sabe que assim como o cavalo caramelo é um símbolo de tantos outros trabalhos realizados, de tantos outros resgates a pessoas, principalmente, que foram salvas pelo trabalho do Corpo de Bombeiros de São Paulo e também de tantas outras forças voluntárias e oficiais que ajudaram a, de alguma maneira, amenizar a situação no Rio Grande do Sul. O senhor também, capitão Franco, é um símbolo aí de um trabalho de milhares de pessoas que têm estendido a mão para o próximo, pessoas que não sabem quem são, nem saberão o nome, a família, a história e o valor do trabalho de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, capitão Franco, por falar conosco no Tá na Roda desse domingo. E eu que agradeço, Kobayashi. Um grande abraço para você, para todos da bancada. Precisando da gente, pode contar, tá? Um grande abraço. Um abraço, até mais.